Centro de Referência do Museu da Bolsa do Brasil, MUB3, entrevista com Cristiane Barrichelli, realizada em 29 de abril de 2025. Boa tarde, Cris, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Cris, você poderia fazer sua autodescrição, por favor? Eu sou uma mulher, 44 anos, 1,72 de altura, tenho cabelos na altura dos ombros, com mechas loiras, tô sentada, tô trajando um blazer marrom, uma camiseta branca e uma calça cinza. Perfeito, muito obrigada. Cris, então a gente vai começar a nossa entrevista, ela é dividida em 2 blocos. A primeira parte bem pequena, mais sobre a sua vida pessoal, e a segunda parte a gente vai perguntar um pouco mais sobre a sua experiência profissional, sobre os seus projetos. Tá bom. Então, onde você nasceu? Eu nasci em São Paulo, capital, sempre morei na zona norte de São Paulo. Lá para os meus 12 anos, 13, a gente mudou para o interior, então eu vivi em Mariporã por volta de uns 5 anos. Na época de fazer a faculdade, aí eu voltei para São Paulo e estou em São Paulo desde então. Certo. E como era composta a sua família? Bom, meus pais, né, eram casados. Quando a gente mudou para o interior foi no momento da separação deles, né, então meu pai ficou em São Paulo, minha mãe se mudou comigo e com a minha irmã para Mariporã. E quando eu voltei para São Paulo para estudar, aí eu vim morar com meu pai. Ela ficou no interior e eu voltei para São Paulo, vim morar com meu pai e fiz a faculdade aqui. Legal. E aí, como foi a sua formação escolar? Você estudou aqui em São Paulo, na Zona Norte, depois continuou no interior, aí voltou para fazer a graduação em que faculdade? Como foi? Eu estudei, assim, até brinco que a gente... Parece que eu perdi minha identidade, porque todos os colégios que eu estudei fecharam. Mas eu estudei num colégio que se chamava SAA, na Zona Norte de São Paulo. Ele fechou recentemente, né, mas ele já era um colégio bastante tradicional e depois, né, ficou aberto durante muitos anos. Acho que eles fecharam um pouco antes da pandemia. Uhum. No interior eu estudei no Instituto Mariporã, né, então era uma cidade pequena, tinham poucas escolas, né, então era um colégio particular. Eu estudei lá, fiz o último ano só do ensino médio no Objetivo, porque eu já estava mais preocupada com passar no vestibular, então eu fui procurar uma escola ali que era o primeiro ano do Objetivo também ali na cidade, então eu fui procurar uma escola que me ajudasse melhor aí nesse desafio de fazer uma prova e passar. E aí eu escolhi minha carreira muito cedo, assim, com 14 anos. Eu sempre tive uma afinidade com língua portuguesa, com redação, com escrever, então eu escolhi fazer comunicação. Uhum. Então eu prestei escolas de comunicação, né, faculdade de comunicação aqui em São Paulo, entrei na ESPM e me formei lá. Me formei, então eu fiz a graduação lá de 98 a 2001. Em 2003, se eu não me engano, eu fui fazer uma pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, em administração, para cobrir ali algumas... Já estava trabalhando no mundo corporativo, não estava na bolsa, ainda no meu momento de volta tinha tido uma passagem por aqui, mas eu estava numa outra empresa. Uhum. E estava sentindo falta aí de alguns conhecimentos, algumas disciplinas da administração, então eu fui fazer essa pós-graduação na GV. Bacana. E aí, você foi a primeira pessoa a atuar no mercado de capitais ou já tinha alguém da sua família? Meus pais trabalharam no Banespa, Uhum. né? Não no mercado de capitais, mas vieram aí de uma instituição do mercado financeiro, né? Inclusive, eles trabalhavam aqui no centro de São Paulo. Meu pai aqui do lado, no prédio aqui da Cabesp, né? Então o Santander ocupou esse prédio recentemente. Agora eu soube que a Cabesp voltou para cá, para esse prédio aqui de esquina da Boa Vista com a João Brícola. Então ele trabalhou aqui, minha mãe trabalhava aqui na torre mesmo, no Banespa. Ela ocupou outros postos assim em São Paulo, mas durante muito tempo ela trabalhou aqui, né? E eu tenho lembrança da minha infância, durante as férias, de visitar meus pais no trabalho e já ter essa vida aqui um pouco de caminhar pelo centro, né? Então, conhecer ali
perto hoje ali do Shopping Light tinha ali o Mapping, né? Então conheci o Almanara, que fica ali na 7 de abril, cheguei aí a almoçar com meu pai, almoçar em alguns restaurantes árabes que tem ali na região da 25 de março, então eu tinha uma presença aqui, alguns passeios aqui no centro por conta desse trabalho que eles tinham aqui no Banespa, né? Ainda nem imaginava que ia trabalhar por aqui, né? Não imaginava trabalhar na Bolsa, e foi muito curioso quando eu passei, né, eu comecei a minha carreira na Bovespa como estagiária, e eu estava na faculdade, e vi o anúncio de estágio no quadro de vagas ali da faculdade, e cheguei em casa comentando com meu pai, falei, pai, vou fazer uma entrevista lá na Bolsa, ele falou, Bovespa, então vamos junto, e aí ele, né, assim, vim junto com ele no dia de trabalho dele, ele ficou aqui na Cabesp e eu vim aqui fazer o meu processo seletivo. Então foi a sua primeira experiência foi na Bovespa, em mercado de capitais? Sim, e no mercado financeiro sim, tinha tido outras experiências profissionais mais rápidas, menores, né, mas acho que o primeiro estágio mesmo, assim, dentro de uma empresa foi na Bovespa. Certo. E aí, quanto tempo você atua? E aí, nesse período, quais os cargos que você passou? Quais eram as suas responsabilidades? Eu entrei na Bovespa em 2000, na verdade, né, essa primeira experiência como estágio. Dentro da estrutura que na época era de marketing e comunicação, mas também essa estrutura de marketing cuidava de uma parte que hoje a gente entende mais como produtos e serviços, então eu entrei cuidando do relacionamento com as empresas que contratavam o marketing data da Bovespa. E aí naquele momento também a atividade estava um pouco distante, acho que do que eu pretendia ali como objetivos profissionais, né, então depois de um tempo, adorei trabalhar aqui, assim, fiz amigos incríveis que são, né, pessoas com quem eu me relaciono até hoje, mas eu quis ter uma outra experiência mais voltada ali a planejamento de marketing mesmo, marketing de produto. Acho que na faculdade naquele momento tinha muito era bem visto, assim, você atuar com marketing de produto porque você conseguia implementar melhor os conhecimentos, as estratégias, do que no marketing de serviço ou no marketing B2B, que era o que eu atuava aqui, né? Então, eu recebi uma proposta para ir para uma empresa de motocicletas, a Yamaha, e lá eu fiquei também por 2 anos e pouco, né, e já estava aí então fazendo a pós-graduação, comecei a olhar para minha carreira ali com alguns objetivos de crescimento, achava que numa empresa japonesa era difícil, ia ser mais desafiador, né, acho que hoje em dia as coisas mudaram, mas ali, comecinho dos anos 2000, a gente não tinha tantas práticas, né, e tanta consciência sobre diversidade e inclusão, né, mulheres na liderança, eu tinha pouquíssima representatividade de mulheres em liderança ali, então eu acreditava que para eu crescer profissionalmente eu precisava procurar outros lugares, e foi uma coincidência que eu recebi um telefonema de uma pessoa que trabalhou, né, que me liderou aqui na minha primeira experiência, falando que estava montando uma área de educação financeira na Bovespa. Tinha pensado em mim, e se eu não gostaria de conversar para ver se a gente poderia tocar esse desafio juntas. E foi assim que eu voltei para a Bolsa, e aí a gente já está em 2005. E comecei aí sim a trabalhar na área de educação e estou nela desde então, né? Legal. E aí, durante esses anos, né, a partir de então, você passou por vários momentos aqui da Bolsa. A gente queria saber um pouco como foi o processo de fusão e de incorporação das bolsas, como que você sentiu isso, como isso se refletiu no seu fazer. Legal. Bom, quando a gente começou a área de educação, a Bovespa, e coincidiu bem com o momento que eu saí, né, da Bolsa, né, da época do meu estágio, eu cheguei a ser efetivada, mas no momento que eu saí, a Bolsa estava começando o projeto Bovespa Vai Até Você, que foi uma iniciativa para, de fato, levar para as pessoas, né, comunicar às pessoas que o mercado de capitais, o mercado de ações
pode ser acessível para qualquer um. Então, a bolsa ainda era muito fechada, com poucos investidores pessoa física e uma percepção de que não era qualquer um que poderia ter a oportunidade de investir em ações, que era uma coisa para quem tinha muito dinheiro ou para quem participasse de determinados grupos, né, determinados grupos sociais. E o presidente na época, né, da bolsa, o Raimundo Maliano Filho, ele tinha esse pilar da democratização do mercado de capitais muito forte na gestão dele. Então a bolsa tinha começado esse trabalho de ir para as ruas e falar sobre mercado de ações, sobre bolsa, o que é, explicar para as pessoas como é que elas poderiam investir e usar o mercado de ações como uma estratégia para a formação de patrimônio no longo prazo. Só que nas ruas, todo mundo que estava trabalhando nesse projeto se deu conta de que o desafio era muito maior, né, do que só comunicar, só ensinar as pessoas o que era a bolsa, o que era mercado de capitais e como que elas poderiam tirar, né, fazer uso disso para uma construção de poupança e patrimônio de longo prazo. A gente tinha um desafio de educação financeira mesmo, as pessoas saberem olhar para suas finanças, organizar o seu dinheiro, planejar, né, como que eu posso não me endividar, ou se eu estou endividado, como é que eu posso sair da dívida e ter uma reserva, né, que possa dar conta aqui de eventuais imprevistos ou oportunidades e para que eu possa investir, né, me tornar um investidor em algum momento. Então, ele né, conversou na época, né, era na época o Luiz Abidal, a Patrícia Quadros, né, que estavam liderando essa frente aqui na Bovespa, e ele encomendou aí que a gente estruturasse projetos de educação financeira. Então, quando eu entrei, a gente começou com o Educar, que era o programa de educação financeira, que a gente montou cartilhas e aulas que a gente fazia tanto aqui nos prédios da Bolsa, quanto a gente ia até em universidades, em escolas, para dar aulas de educação financeira. Então, esse foi o primeiro projeto que eu trabalhei, né, nessa estrutura de educação. Já existiam algumas outras iniciativas, um concurso para escolas, que era o Bovespa na Escola, né, e a partir daí a gente foi crescendo muito em termos de portfólio, né, de ações, né, trabalhamos na Estratégia Nacional de Educação Financeira, e nesse momento também que a gente começou a discutir a Estratégia Nacional de Educação Financeira, a gente está no finalzinho de 2007 ali, a gente começou a trabalhar no projeto de abertura de capital das bolsas, para logo na sequência vir a fusão, né? Em 2008 a gente teve a fusão de Bovespa com BMF. A BMF eu tinha bastante contato com o pessoal lá também do educacional, do Instituto Educacional, né? Tinha uma atuação diferente, uma atuação mais voltada para capacitação profissional. Mas a gente trabalhava juntos nesses projetos mais estruturantes de educação financeira para o Brasil, como a Estratégia Nacional de Educação Financeira, né? E quando a gente fez a fusão, a gente não necessariamente naquele primeiro momento uniu as estruturas de educação. A gente manteve escopos separados, então o educacional, a gerência educacional da Bovespa virou a gerência de popularização, que tinha muito mais esse objetivo de conversar com a pessoa física, levar a educação financeira para a pessoa física e sobre a possibilidade dela investir no mercado de capitais para né, construir essa poupança aí de longo prazo. E o Instituto Educacional seguiu, né, no seu DNA ali de fazer capacitação profissional, preparar os profissionais para atuarem nos mercados que a Bolsa administrava. A gente juntou essas estruturas mais para frente em 2012, mas durante 4 anos a gente se manteve separado. E o que mudou, acho que na fusão, né? Também foi uma consequência da evolução tecnológica, né? Quando eu entrei aqui, a gente estava ainda muito nesse fazer presencial, né? Então, a Bolsa tinha as vans, que visitava ali vários lugares do Brasil, a gente com educação recebia as pessoas aqui, nos prédios da Bolsa, ia até as escolas, até as universidades. Depois que a gente passou do momento ali de fusão, né, de fazer um diagnóstico de como é que ficam as estruturas, como é que ficam os projetos, como é que a gente integra ali escopos que vieram de BMF, né, para aquilo de educação que a gente já fazia na Bovespa, a gente já estava ali em 2009,
internet, né, você já tinha vivido ali uma primeira experiência de rede social, né, com o Orkut, o Facebook chega na sequência, YouTube surgindo, né, as pessoas fazendo muitos vídeos para a internet, e a gente faz esse movimento de levar as iniciativas educacionais para o streaming, né, então para o YouTube, até para televisão a gente teve experiências, né, a gente criou um programa junto com a TV Cultura de Educação Financeira que a gente levou ali, acho que foram 4 edições, uns 4 anos mais ou menos que a gente fez o programa Educação Financeira na Cultura, que passava aos sábados de manhã. Fizemos parcerias em programas com crianças para levar o Turma da Bolsa, a gente fazia vídeos que também conseguimos veicular em alguns canais de televisão, mas que tinha uma presença muito forte na internet, com os vídeos educacionais, com alguns recursos lá no site. Então foi um momento da gente digitalizar as estratégias e tentar alcançar mais pessoas com a internet, né? A gente já tinha, isso veio de Bovespa, o simulador Folha Invest em ações, então ele já funcionava ali na internet, embora a gente tinha ainda uma estratégia de conseguir montar algumas competições com universidades, né, então também no finalzinho ali de 2000, né, dos anos 2000, ali em 2009, 2010, a gente abre muito mais para o público em geral, então a gente alcança 1 milhão de pessoas cadastradas ali no Folha Invest. Então, teve esse momento da gente começar a disseminar mais, né? Tentar ampliar o alcance das iniciativas, mas sempre com foco na construção ali do conhecimento sobre planejamento financeiro pessoal e das alternativas de investimento que as pessoas tinham para investir, né? E também a gente amplia ali o portfólio de produtos que a gente conversava, né? Começamos muito com o mercado de ações e lá em 2010 já estávamos fazendo muitas iniciativas para falar sobre Tesouro Direto, né, sobre também os mini contratos para aquelas pessoas que gostam ali de tentar ter um ganho no curto prazo com as operações de derivativos. Então a gente teve também o primeiro ETF, se eu não me engano, também listado naquela época, então falamos bastante sobre fundos de índices, então a gente foi ampliando também os conhecimentos sobre produtos que a gente levava para a pessoa física. E aí, com a chegada da CETIP, como que ficou? Um pouquinho antes da chegada da CETIP, a gente junta as estruturas de educação, né, que é o que a gente chama de popularização com o Instituto Educacional, aí a gente amplia bastante também o escopo de atuação de educação, então enquanto, né, naquele momento eu, por exemplo, estava atuando muito ali com os projetos educacionais para o investidor e o Instituto trabalhando ali os profissionais de mercado. Quando a gente junta as estruturas, a gente começa a pegar esses projetos de educação para o investidor e conversar com as empresas, com os clientes que a gente já tinha, sobre o interesse de levar um pouco desse nosso aprendizado, desse conhecimento que a gente tinha de educação financeira para o público em geral, para dentro das empresas, para dentro das corretoras, né? A gente também segue ali fazendo os programas de capacitação de profissionais de mercado com foco em formação de profissionais em derivativos, em gestão de riscos, né? Eles eram os carros-chefes ali da estrutura do Instituto Educacional, porque eram programas super nichados, com conhecimento que estava muito dentro aqui da Bolsa, e que normalmente eu via isso de muitos clientes, né? Quando eu contrato um funcionário, eu peço para ele aprender a prática aqui comigo, mas aprender todos os conceitos de derivativos e das estratégias com derivativos lá na Bolsa. Então, a gente fortaleceu essas duas frentes, né? E, sim, depois de alguns anos, a gente começa a discutir a fusão com o CETIP. E todo momento de fusão é isso, né? É um momento que a gente para as estruturas, revisita as estratégias, pensa se a gente está colocando ali o esforço no melhor lugar, né? Qual que é o lugar que mais ajuda a potencializar os resultados da empresa. E foi um momento, acho que a gente parar e refletir sobre se aquele educacional ele estava de fato ajudando a Bolsa a se desenvolver em seus negócios. E aí a gente escolhe por, né, parar com a atividade que era presencial também, né, a gente volta um pouquinho para essa atividade educacional presencial, porque é a lógica de escola de negócios que a gente tinha até então, a gente não tinha tido a pandemia,
Então, os cursos digitais, os cursos online, eles eram menos procurados, tinham menos recursos de aprendizagem, então o grande aprendizado acontecia em sala de aula. A gente teve as salas de aula aqui, né, primeiro ali no prédio do Jockey, depois foi para o prédio da Líbero, e com a fusão com a CETIP, a gente opta por parar com essa atividade de escola, sendo gerida por nós mesmos. A gente transfere esse conhecimento para outras escolas de negócio que tinham isso como core, para a gente não deixar ali o mercado sem esse conhecimento que eles, né, verbalizavam ser tão importante, né, que não estava escrito em lugar nenhum que a Bolsa tinha esse notório saber. Então a gente transfere esse conhecimento para escolas como Sampo, como FIA, são parceiros que estão aqui conosco até hoje, e começa a concentrar a nossa atuação no que a gente chamou, num primeiro momento, de ser um grande hub de educação financeira, né? Também o mercado evoluiu muito, né? Eu brinco que lá atrás, em 2002, 2005, quando a gente começou esses projetos de educação financeira, a gente teve um papel fundamental para puxar a fila, para tracionar, para liderar esse movimento, que eram poucos as corretoras que tinham condições de fazer. E em 2018, né, que foi pós-fusão com o CETIP, a gente já tinha influenciadores falando sobre o assunto, as corretoras já tinham suas próprias áreas de educação financeira, então fazia sentido a gente rever a nossa posição de como é que a gente dava palco, se tornava num hub mesmo para o mercado, né, e ajudava, na verdade, o investidor a navegar nesse mar de informação que hoje existe sobre o assunto. Então, foi isso que a gente escolheu fazer, né? Então, sair da escola e se tornar mais um curador, um hub de conhecimento, né? Com foco no investidor pessoa física, e dar sequência, sim, à gestão do conhecimento que a gente colocava à disposição dos profissionais para eles se capacitarem e atuarem bem no mercado de capitais, nos mercados administrados pela Bolsa. Só que a gente escolheu fazer isso através das parcerias, né, com as escolas de negócio e com associações como a Ancord, por exemplo, que toca até hoje as certificações ali dos assessores de investimento. A gente operava aqui na nossa estrutura de escola as certificações dos profissionais no âmbito do programa de qualificação operacional. Então a gente faz uma parceria com eles, a gente cuida do conhecimento que a gente exige do profissional, mas quem opera a certificação hoje, por exemplo, é a Ancord. Então a gente foi mudando a nossa atuação para poder também concentrar o nosso esforço em ser um curador, em ser um palco ali para quem estava fazendo uma boa educação financeira. Mas depois de um tempo também a gente começa a olhar para o nosso legado, para a educação financeira no nosso DNA, e junto com essa atividade de curadoria, de dar visibilidade para os bons conteúdos, para os bons projetos de educação financeira, a gente volta a tocar as iniciativas próprias, né? Porque a gente entende que isso ajuda também, né, na percepção perante o investidor pessoa física, né, numa percepção de quem é a Bolsa, do papel que a gente desempenha ali em educação financeira, e a gente sabe que tem muito espaço ainda para ajudar o investidor na sua jornada de investimento, né? Também a gente tem um conhecimento, um legado, né, e um conhecimento aqui acumulado ao longo de anos aqui de projetos de educação financeira que faz sentido a gente empregar em novas iniciativas, né? Então a gente começa a recompor o nosso portfólio ali de iniciativas de educação do investidor num escopo bastante amplo, que vai desde a educação na escola ali, quando a gente faz uma Olimpíada de Educação Financeira junto com o Tesouro Direto, que é o LITEF, né, que a gente fez no ano passado, passando pela educação do investidor, com os cursos de B3 Educação, né, que em algum momento a gente chamou lá de Hub de Educação Financeira quando a gente criou, e agora a gente está concentrando ali na plataforma de cursos que leva ali a marca da B3, né, dentro desse escopo de educação financeira, e seguindo aqui no cuidar do conhecimento dos profissionais de mercado, quando a gente, por exemplo, reestrutura a certificação e monta o programa de educação continuada para os profissionais que são certificados pelo PQO,
porque para recertificar eles tinham que fazer uma outra prova, e aí a gente começa a criar uma estrutura de conteúdos, de conhecimentos que eles podem se atualizar e ganhar pontos, porque o objetivo é que eles se mantenham atualizados para conseguir operar bem os mercados. Então a gente vai revisitando as estratégias, mas seguindo nos objetivos ali, tanto de trabalhar a educação financeira no longo prazo, como a gente faz ali, por exemplo, com o Litef, trabalhar a educação do investidor e trabalhar a educação também dos profissionais de mercado. Perfeito. Nossa, muito interessante esse histórico todo de atuação. E em relação à cultura organizacional, Cris, como que você sentiu as diferenças entre Bovespa, BMF Bovespa, B3? Eu falo que eu trabalhei em várias empresas, assim, esse ano eu faço 20 anos de volta, mas as empresas mudaram muito de verdade, assim. Acho que o primeiro processo de mudança, antes até da fusão entre Bovespa e BMF, teve o próprio processo de abertura de capital, é que essas coisas aconteceram muito rápido, né? Mas eu vejo que nesse momento a gente se profissionalizou como companhia, assim, né? A gente trouxe práticas de pessoas, práticas de avaliação de desempenho, de gestão de desempenho, que era algo que não tinha de forma estruturada. Né? Então a gente foi trazendo mais estrutura, foi tendo outras vivências aqui como companhia. Também quando a gente ainda já, né, como BMF Bovespa, mas na integração das áreas de educação, a gente teve momentos diferentes de como isso conversava com a estratégia da companhia, né? Então, até mais ou menos ali 2008, 2010, a gente tinha muita clareza da nossa importância em levar a educação financeira para a sociedade como uma forma de mostrar para as pessoas que fazia sentido cuidar do próprio dinheiro, fazia sentido olhar para o mercado de investimentos, para você cuidar do aspecto financeiro da sua vida, assim como você cuida de outros aspectos, porque isso, no fim das contas, vai te dar qualidade de vida, vai te dar menos preocupação, né? Então, isso era muito claro até 2010, 2012, né? O que acontece ali, nesse período, é que a gente teve, né, em 2008, lá, a crise do subprime, e a gente demorou alguns anos, mas começou a sofrer as consequências disso no Brasil como um todo, né? No cenário econômico brasileiro. E a gente, como companhia aberta, né, precisando entregar valor para o acionista, a gente começou a olhar onde que fazia sentido a gente colocar esforço para também entregar valor para o nosso acionista, né, e parecia que o esforço no B2B fazia muito mais sentido ali do que no B2C, né, então, do que levar a educação financeira e tentar atrair novas pessoas, né, novos investidores para o mercado de capitais, porque no fim das contas a gente estava ali num momento econômico que não estava tão favorável para o mercado de capitais, né? Então isso explica, inclusive, a nossa integração entre as duas estruturas de educação e olhar muito mais em como é que a gente entrega valor para os nossos clientes via educação, né? Seja uma educação financeira que vai acessar ali um funcionário ou o cliente daquele nosso cliente, ou a educação, a capacitação profissional, né? E aí, assim, é sempre uma evolução constante. Com o CETIP, a gente acho que dá mais passos ali em torno dessas práticas de cultura e de conexão com a estratégia, né? E se você olha assim em perspectiva, tipo, faz um recorte 2005 para 2025, que é onde é uma outra empresa, assim, com outras práticas, com outra compreensão da estratégia de como pessoa física contribui, sabe, para a estratégia da organização. É um trabalho que lá atrás ele tinha muito mais um objetivo quase que institucional, porque a gente, quando começa, ainda era uma empresa, era uma bolsa mutualizada, né, não tinha as mesmas responsabilidades que a gente tem hoje com um grupo de acionistas. Estávamos sim, né, olhando para a sustentabilidade do mercado ao longo do tempo, de como que eu
ajudo o Brasil a ter uma sociedade que conhece mercado de capitais, que cuida das suas finanças, que consegue ser uma sociedade poupadora para se tornar investidor em algum momento. Então, era uma coisa muito mais ampla, percebe, assim, que tem uma intencionalidade, a intencionalidade é a mesma até hoje, mas aqui a gente tinha talvez menos compromissos de curto prazo, metas de curto prazo, e agora a gente olha para esse longo prazo, mas a gente olha também para aquilo que a gente quer alcançar no curto prazo, né? Então, estamos mais ali diligente com metas, com o resultado que a gente gera, com como é que a gente cresce, né, e constrói aqui as frentes de negócio da B3, né? Então mudou muito, assim, em termos da complexidade até de tudo que a gente tem que olhar, porque aqui agora a gente está atendendo a muito mais objetivos do que a gente atendia lá no passado, embora os dois muito desafiadores, né? Certo. E aí, pensando ainda nessa questão de cultura, como que você sente a participação feminina no seu ambiente de trabalho? Desde o momento que você iniciou, porque hoje é uma meta da B3, né? Lideranças femininas. Então, como que você vê essa participação das mulheres aqui no mercado de capitais, na própria B3, na implementação dessas metas? Eu acho que a gente deu muitos avanços. Eu vou sempre ter uma visão um pouco... ela tem um recorte específico, porque eu, como fiz uma carreira de comunicação e vim trabalhar com educação financeira, eu sempre trabalhei, mesmo no mercado financeiro, em ambientes muito femininos. Né? Então, você vê, a minha primeira líder aqui na Bolsa era uma mulher, né? Depois eu tive líderes homens também que me geriram diretamente, mas eu tinha essa representatividade, né? Coisa que eu não tive quando eu fiz uma experiência fora da Bolsa, né? Eu achei diferente, inclusive, isso nessa outra empresa onde eu trabalhei, porque aqui eu sempre tive essa questão da representatividade, mesmo a gente não tendo, acho que naquele momento, tanta consciência das dificuldades, né, que existiam ali para as mulheres crescerem no mercado financeiro, de uma forma geral, e a gente não tendo objetivos muito claros, né? Hoje a gente declara objetivos de mulheres na liderança, a gente tem esse papel indutor até para o próprio mercado, né? Quando a gente coloca ali essas questões de representatividade nos anexos ali, a ESG das empresas. Então, a gente não tinha essa consciência, o mercado como um todo não tinha essa consciência, mas eu vivia por isso que eu acho que a minha visão ela é enviesada, porque eu vivia um cenário onde eu tinha bastante mulheres com quem eu trabalhava e mulheres que lideravam as estruturas ali, né? Mas, sem dúvida, sim, a gente evoluiu muito, né? Apesar de eu ter tido essa sorte, de ter tido essa vivência muito desde o começo, eu percebo muita evolução e percebo evolução na própria consciência das pessoas que hoje trabalham no mercado, né? Você vê, hoje eu consigo verbalizar o que me incomodava na minha experiência fora da Bolsa sobre eu achar que eu não ia conseguir crescer naquela empresa, né? Naquele momento, se me perguntasse, acho que eu não tinha repertório para falar sobre isso, porque essas discussões, elas foram acontecendo na sociedade e no mundo corporativo muito mais tarde. Né? Então, eu vejo com muito orgulho essa trajetória que a Bolsa fez, assim, acho que a gente evoluiu bastante, temos bastante espaço ainda, né, para a gente buscar, para conquistar, em termos de práticas, em termos de ampliar ali essa participação como objetivos, mas sem dúvida eu consigo ver uma evolução muito consistente aí ao longo do tempo. Legal. E aí, como foi você se tornar uma líder? Como foi o momento que você se tornou superintendente? Quais são os desafios que você assumiu? Eu acho que a liderança mais desafiadora é sempre a primeira. Eu acho que quando eu saio de uma analista para virar uma coordenadora, né? Isso aconteceu lá para 2011, se eu não estou enganada, assim, se minha memória não está me traindo, foi por ali, né? E assim, é bastante desafiador, porque você vai aprender a ser líder meio que ali na raça, né? Você tem vários preconceitos sobre liderança, você tem várias coisas que você aprende com um anti-exemplo, acho que como tudo na vida, né?
E não necessariamente você tem todo o repertório, toda a prática, né, toda a experiência para conseguir já aplicar as melhores práticas de liderança, tal. Então, para mim, eu falo até hoje com quem me procura para receber alguma mentoria, alguma orientação de carreira, que esse primeiro movimento de liderança, ele é o mais desafiador, né? E eu acho que dali para frente é mais sobre você seguir aprendendo, sempre estar nessa posição de aprendiz, né, de ter ali uma consciência e até uma humildade de que você não sabe tudo, não tem todas as respostas, de que você precisa das outras pessoas para que vocês desempenhem um trabalho em conjunto, saber dividir ali também, compartilhar desses ganhos, né, dos reconhecimentos que vêm ao longo do tempo, né, então, e aí foi um pouco assim também, né, no processo para gerência, assumindo outras áreas, outras responsabilidades, né, então, quando eu viro gerente ali no Instituto Educacional, então eu já não estou cuidando mais só dos projetos, estou cuidando ali também da parte mais comercial, que foi um desafio para mim, eu tinha muito medo de ser a pessoa que tinha que ser o front ali de alguma estrutura, de ter que se relacionar com os clientes e convencê-los de que eu tinha a melhor solução pro desafio que eles estavam enfrentando, né? Eu sabia que eu já era muito boa ali na parte do middle e do back, assim, de organizar como é que os times vão trabalhar, de pensar na solução, de colocar isso na esteira com as pessoas para entregar, mas, poxa, ir lá e defender, né, que a ideia é que você tem uma solução, para mim, eu já tinha até um pouco de medo, e fiz e gostei, achei que me saí bem, recebi bons feedbacks, então quando você se coloca nessa posição de aprendiz, de também reconhecer que não sabe tudo, que você está com medo de algumas coisas e que, portanto, você precisa estudar um pouco mais, você precisa testar outras estratégias, né? Você vai evoluindo, né? Você vai evoluindo e vai puxando também outros desafios, se colocando à disposição também da empresa, das estruturas, para lugares que estão precisando ali de um conhecimento que você tem ou de uma habilidade que você tem, né? E você perguntou especificamente de quando eu me tornei superintendente, isso aconteceu bem na pandemia, em 2020, né? Eu já tinha passado por esse processo, né, de liderar ali a transição de educação da escola para essa nova realidade de educação em B3 e tal, então para mim veio, sim, eu fiquei muito feliz, e para mim foi o reconhecimento ali desse trabalho, né, e de uma coragem até, eu ouvi isso de como feedback de algumas pessoas na Bolsa, né, de coragem de rever os modelos, de rever a atuação, porque eu acho que assim, não é para, e aí é uma opinião mais pessoal isso que eu estou trazendo, assim, não é tão natural para algumas pessoas entender, porque assim, você trabalha na construção de várias iniciativas, e em algum momento talvez o tempo dessas iniciativas acabe, a gente tem que repensar, a gente tem que rever as iniciativas, até para esse momento de encerramento abre a oportunidade para você fazer coisas maiores, né, mais legais mais para frente. Então, e normalmente existe um apego, né, algumas pessoas têm apego, e eu sempre tive muito essa coragem de olhar para frente, né. Tanto é que, por exemplo, hoje se a gente tem um B3, é porque também a gente topou, né, que aquilo que a gente tinha de experiência, de visita, de centro de memória, né, a gente topou, a gente concordou que aquilo talvez não traduzia mais o que a gente queria que traduzisse para as pessoas sobre a Bolsa, e que a gente precisava fazer algo novo. E aí, de algo novo, né, dessa vontade de fazer algo novo, vem algo muito mais bacana, como é, por exemplo, que a gente fez com o B3. Então, essa evolução, essa minha evolução no meu cargo, na carreira, eu acho que tem a ver um pouco com essa vontade de fazer o novo, de revisitar, de crescer, de experimentar uma coisa nova, né, e de não ter medo, eventualmente, da gente, com cuidado, sem jogar, a gente fala, né, sem jogar fora o bebê com a água do banho, né, a gente pegar o que a gente aprendeu de melhor ali e transformar em algo que serve melhor para o momento novo, para o contexto novo que a gente tem. Perfeito. E pensando,
Você trouxe essa perspectiva da popularização no passado, e agora pensando no aumento de números de investidores pessoa física, a gente queria saber como que as iniciativas de educação financeira são importantes nesse contexto, como elas estão relacionadas, como vocês pensam nesse público, como que vocês criam essas estratégias? Eu falo que assim, se fosse fácil falar, né, ou vender sobre investimentos, a gente não estava aqui, né? Então, assim, educação continua sendo fundamental para qualquer objetivo que a Bolsa tenha com o investidor pessoa física, seja o de aumentar o número de investidores, seja o de estreitar o relacionamento, porque a gente, em algumas conversas com investidores, a gente percebe que tem ainda um distanciamento, né, pouca compreensão do que é a Bolsa. Poucos vieram aqui e conhecem, né, o que a gente faz, sabem que a gente tem um museu, que dá para visitar, que dá para olhar ali o espaço que era o antigo pregão Viva Voz. Então, a gente tem muita oportunidade de se aproximar e estreitar o relacionamento, também com os atuais investidores, além de atrair novos, e a gente precisa de educação para explicar o que a gente faz, o que uma bolsa faz, para ajudar a explicar melhor sobre os produtos de investimento e todas as possibilidades que as pessoas têm para gerir melhor o seu patrimônio, gerir melhor as suas finanças, né? Então, educação, na minha visão, ela continua sendo fundamental. Eu acho que o que muda é o como a gente faz, né? A gente ainda tem, né, um conceito de educação, assim, na maioria das pessoas, você fala em educação e manda fechar o olho, assim, pense em alguma iniciativa educacional. Provavelmente a gente vai pensar numa sala de aula, a gente vai pensar em professores, né? E hoje a gente sabe que esse não é o único jeito de fazer educação, né? Que dá para você colocar educacional na própria jornada de investimento, dá para você cuidar da jornada para que ela seja didática o suficiente, para que a pessoa compreenda o que ela está fazendo, o que ela está escolhendo, sem que a gente precise ficar toda hora explicando. Então, sair um pouco desse viés professoral e integrar um pouco mais a didática, o conhecimento, a linguagem fácil, cuidar da jornada para que as pessoas tomem as decisões relacionadas ao próprio dinheiro de uma forma muito clara e consciente, né? Lógico que tem gente que vai demandar mais conhecimento, né? Tem gente que não precisa ler manual de instrução para fazer nada, vai primeiro tentar fazer e depois vai procurar o manual se a coisa não saiu como esperado, mas tem gente que gosta de entender antes. Então, a gente tem que estar pronto, né? Tem que ter conhecimento à disposição, em linguagem acessível, para a gente atender essa diversidade também de jeitos das pessoas, né? De perfis que as pessoas têm ao tomar uma decisão sobre dinheiro, sobre investimento. Então, eu acho que continua sendo fundamental. Só que a gente precisa evoluir na forma como a gente faz, né? Então, sair só da questão do curso ou da sala de aula é importante ter ainda, porque, como eu falei, tem gente que gosta, mas a gente conseguir integrar isso muito mais nas jornadas, no pensar os produtos, né, para ajudar que as pessoas tomem a decisão e consigam aí navegar de forma mais autônoma entre o mundo dos investimentos. Cris, você contou no início que vinha com seus pais aqui para o centro de São Paulo, passava aqui por essas ruas e já faz bastante tempo que você está atuando por aqui também. Quais são suas memórias desse espaço? Quais mudanças você observou aqui do Triângulo Histórico? O que você tem para contar para a gente? Legal. Bom, acho que assim, eu tenho 3 grandes memórias, e aí a memória já não está muito mais boa, né, de quando eu era criança. Eu tenho muita memória do metrô, que era uma coisa que eu não pegava todos os dias, né, porque eu estudava relativamente perto, assim, eu usava transporte público, né, teve uma época que minha avó me levava para a escola, a gente ia de ônibus, mas eu não precisava pegar metrô para ir para a escola, então pegar metrô era uma novidade, então eu tenho muita memória ali da Estação São Bento, das pedras portuguesas aqui no chão do centro, né, que agora a gente vai deixar de conviver com elas, que eles estão fazendo aí a transição do calçamento, e dos movimentos, era sempre muita gente na rua,
a gente andando pelas ruas do centro, para mim era meio labirinto, assim, eu não conseguia me localizar direito, né? E, lógico, os prédios emblemáticos, né? Então, o Banespa, né? A própria Bolsa ali, meu pai comentava, sabe o pregão que você vê ali, né? Os homens gritando, eles ficam aqui e tal. Isso quando eu era menor, né? Quando eu comecei a trabalhar aqui, corta, eu tive uma experiência de visita na Bolsa com 15 anos, que daí sim eu vim com a escola para visitar a Bolsa e vi o pregão Viva Voz muito cheio, mas assim, naquela época que tinha os 1.100 operadores ali operando, e eu lembro do choque visual que eu tive e da pessoa, que eu não me lembro, infelizmente eu não lembro o nome da pessoa com quem, né, que fez a apresentação ali da visita, da palestra, e eu falando assim, mas gente, não é briga, porque eles estão brigando, não, aí explicava os movimentos da negociação e tal, então eu lembro de ter vindo, ter visto o pregão Viva Voz, ter aprendido sobre o que era o pregão, a negociação, e ter recebido uns folhetos da Bolsa, que eu guardei durante muito tempo, inclusive, né, da Bovespa, o que era o mercado de ações, o que era opções e tal. Era o nosso comecinho de educacional ali, mas que a gente fazia muito mais localizado para as visitas. E quando eu vim trabalhar aqui, o centro, na minha memória, não era tão diferente ali do que eu tinha da memória de quando eu vim aqui eventualmente, né, com os meus pais, mas assim, era muito mais movimentado, tinha muito mais ambulante nas ruas, mas muito mais. O comércio também, né, estava muito presente aqui, né, tanto na 15 de novembro quanto ali na São Bento, principalmente, né, a gente foi perdendo um pouco, eu acho, que da presença, sabe, depois que o mercado financeiro começou a sair do centro, eu senti um esvaziamento mesmo, assim, né, hoje você vê, ele está reocupado, não no nível que era quando eu comecei a trabalhar aqui ou quando eu visitava, assim, acho que eu vejo bastante movimento, teve um momento que eu senti ele mais vazio, parecia que só tinha a Bolsa aqui, sabe, e que não tinha mais muita gente aqui, né, circulando, mas o momento de pandemia realmente, assim, acho que mudou bastante a cena do centro em termos de presença de comércio, né, você anda ali na Estação São Bento, né, depois que você passa a Praça do Patriarca, sentido lá o Lago São Francisco, aquele quarteirão está praticamente vazio, né, são pouquíssimas os comércios que ficaram ali, mas por outro lado eu vejo os equipamentos culturais chegando mais perto agora, né, então talvez a gente esteja aí num momento de transição do que sabe, esse DNA do centro, que foi muito centro financeiro no momento, depois teve um comércio muito forte, talvez está virando aí, talvez a gente esteja passando por uma transição ali de ser um lugar mais cultural, né, e o que é bacana também, que eu acho que acaba atraindo outros públicos, né, outras pessoas para visitarem o centro e tal. Então, eu vi essa mudança acontecer, né. Bacana. E uma outra pergunta é sobre esse período da pandemia, que foi muito delicado, muitas transformações, adaptações, sobretudo. E como foi para o educacional se inserir nesse cenário? Como ficaram as estratégias, os cursos? Como vocês conseguiram se adaptar? A gente no mercado financeiro, a gente usa uma expressão de que às vezes você está bem posicionado, né? Acontece um evento que é inesperado e você está ali posicionado no seu investimento de uma forma que te favorece. No caso da pandemia, a gente estava bem posicionado, porque a gente já tinha feito a escolha, antes da pandemia, de desmobilizar a estrutura física do educacional, fazer as parcerias com as escolas de negócio e trabalhar numa plataforma digital, justamente para a gente tangibilizar aquela intenção de curadoria, de dar visibilidade para bons projetos de educação financeira. Então, a gente sai, acho que em quarentena, né, a gente começa o distanciamento social, se eu não me engano, lá pro dia 20 de março. Acho que um mês depois, se eu não me engano, a gente lança a plataforma de cursos, o Hub de Educação, o MVP dele, né, que tinha poucos conteúdos até então sobre alguns assuntos
mas que a gente ganhe uma visibilidade, inclusive na imprensa, muito grande, porque estava todo mundo tentando entender como é que ia para o digital, né, a gente estava começando a experimentar as lives, né, aquele momento de lives que a gente teve, e a gente coloca ali uma plataforma de cursos gratuita de educação financeira, com alguns parceiros de mercado, né, corretoras cedendo os cursos, alguns influenciadores cedendo seus conteúdos, a gente consegue disponibilizar. Então, a gente estava bem posicionado, né, a gente já estava aí nessa trajetória de transformar um pouco mais para o digital as iniciativas de educação. E, enquanto equipe, a gente... Foi um momento, acho que, desafiador como qualquer equipe. Assim, em termos de estrutura, a Bolsa também já tinha começado um trabalho de implementar o trabalho remoto, mas eu lembro que pessoalmente para mim eu tive que ressignificar o que era trabalho remoto, porque eu até comentava com as pessoas, né, eles falavam muito de, olha, depois da reforma, do retrofit que a gente vai fazer, a gente vai trabalhar com um número de posições menores, e com mesas que não são fixas, né, que isso foi uma outra mudança cultural, a gente tinha as mesas de cada um, eu tinha fotos dos meus filhos na mesa, né, e a gente já estava se preparando, né, para um movimento de que a gente vai trazer o remoto, a gente vai ter que fazer 2 vezes remoto, isso antes de pandemia, 2 vezes por semana remoto, e não tem mais mesa fixa, tá? E até brincava com o time, falava assim, gente, não tem nem onde trabalhar em casa, eu vou vir aqui pro café e ficar no café aqui do lado quando eu tiver que fazer o meu remoto, brincava desse jeito, né. E aí, de repente, você tem que trabalhar de casa, né, de um espaço que eu não tinha preparado, com as crianças dentro de casa. Trabalho remoto para mim era o trabalho que eu podia ficar em casa sozinha, sem ninguém me interromper. E a gente não teve essa opção. Então eu tive que ressignificar mesmo o que era o trabalho remoto, o que é você entrar numa reunião com criança aparecendo em câmera. E engraçado que isso ficou até hoje, né? Quando eu faço, agora que a gente já voltou presencial e tal, como a gente tem a possibilidade de fazer o remoto, quando eu posso, eu fico às sextas-feiras em casa, justamente porque é na sexta-feira que os meus filhos estão ali também em casa, tem menos atividade, então eles aparecem, dão um beijo, é um momento da gente também estar um pouco junto, e de eu conseguir conviver com esse ruído, né, de criança, conseguir trabalhar, concentrar, mas com o ruído da casa funcionando no redor, né, no entorno. Perfeito. E pensando em perfil, nessas últimas pesquisas, a B3 lançou um conteúdo sobre mulheres investidoras. A gente queria saber como que as iniciativas de educação financeira impactam essas mulheres, como é a perspectiva para o futuro, para aumentar a presença feminina também como investidora, como que vocês pensam nesse perfil? A gente acredita bastante em representatividade, né? Então, assim, se você entra lá nos cursos do site da B3, tem bastante mulher, e mulher falando de coisas bem difíceis, assim, sabe? Ensinando a como declara imposto de renda, como é que faz o recolhimento da DARF, do ganho de capital que você teve, como é que você estuda análise técnica para escolher os melhores investimentos, como é que você entende dos seus vieses cognitivos e como isso afeta suas decisões sobre dinheiro. Então, assim, a mulher ela está no mercado financeiro já, no mercado de capitais, trabalhando, produzindo conhecimento, ajudando homens a tomarem decisões sobre seus investimentos, e a gente procura dar palco, né, e colocar muitas essas mulheres ali também para ensinar as pessoas sobre isso. Então, acho que representatividade é fundamental, e a gente tem e precisa sempre buscar trazer cada vez mais mulheres para poder falar sobre isso para outras mulheres, né? Agora, eu acho que a gente ainda tem um desafio, talvez ali, né, das mulheres toparem esse enfrentamento com a questão financeira e com a gestão do dinheiro, né? Acho que tem uma coisa que é bem estrutural ali na sociedade ainda, da mulher tender a delegar, muitas vezes, isso para uma outra pessoa, né? E é tão possível, assim, é algo que
não é mais desafiador do que a escolha de, eu vou cuidar da minha saúde física e, portanto, eu tenho que fazer algumas escolhas relacionadas à alimentação, à atividade física, a sono, a como eu tomo café ao longo do dia, entendeu? E você tem que aprender um pouquinho, né? Porque se você não sabe o efeito de determinado alimento que você come ou de determinada atividade física, a depender do horário que você faz tudo, você vai ter um resultado completamente diferente, né? E com dinheiro é a mesma coisa, né? Com investimentos é a mesma coisa, né? Para você né, você conhecer as alternativas de investimento e como é que elas podem mudar o resultado do teu objetivo financeiro ao longo do tempo, você precisa conhecer um pouquinho e você já vai conseguir debater melhor com quem você está procurando se orientar sobre investimentos ou tomar as decisões, né? Então, a gente tem um espaço grande ainda para crescer, né? Para ajudar as mulheres aí a escolherem esse caminho de entenderem um pouquinho melhor sobre dinheiro, sobre investimentos, e não precisa ser muito, não, né? Se conectando um pouco melhor, virando uma chavinha, né, a história também de ressignificar, né, ressignificando que isso é importante, que existe muita coisa complexa no mercado financeiro, mas nem todas as coisas que você tem que fazer tem que passar por tudo que é complexo, né, você pode olhar para os produtos e entender um pouquinho melhor sobre produtos que têm funcionamentos muito mais simples e já ter condições de ter mais autonomia sobre a gestão das suas finanças, né, então acho que isso é uma bandeira que a gente tem que seguir levando, né, um conceito que a gente tem que repetir diversas vezes para a gente, de fato, conseguir converter muito mais mulheres nessa intenção de olhar melhor aí para a sua organização financeira, porque é possível, mas o que eu vejo é que nem todas fazem essa escolha tão rápido de vou tomar as rédeas aqui da minha vida financeira e vou cuidar disso daqui para mim, entendeu? Certo. Pensando agora em projetos, a gente queria saber um pouco mais desses projetos novos, esses arejados. A gente queria saber sobre a Olimpíada do Tesouro Direto, e como que essa iniciativa impactou a educação financeira de jovens estudantes em todo o Brasil, porque foi um projeto super interessante, bastante importante, parrudo, né? Como que foi a concepção, como vocês se prepararam? Bom, já que eu estou contando várias histórias aqui, eu vou contar um pouquinho da história da educação financeira em escolas, né? Então, em 2007, a gente tem a oportunidade de participar como Bovespa, na época, BMF também, de um grupo de trabalho que se juntou ali, coordenado por CVM, Banco Central, SUSEP, Previc. A gente, né, eles chamaram algumas instituições para discutir uma estratégia nacional de educação financeira. E, como tudo, né, que você quer disseminar de forma massiva numa sociedade, se olhou para a escola como um lugar onde a gente poderia plantar uma semente da educação financeira, e o desafio era como. Não existia nada sobre isso em conteúdo nenhum, né? Não era um assunto que estava no escopo da escola naquele momento, né? E aí a gente chamou, né, o ACVM, o Banco Central, convidaram o MEC para participar desse grupo, e aí fomos aprender um pouco mais sobre a educação mesmo, né, e os conceitos educacionais e como a estrutura educacional do Brasil funcionava, e achamos um caminho de atuar com a educação financeira de uma forma interdisciplinar, ou seja, transversal às disciplinas que já eram as disciplinas tradicionais, porque todo mundo que pensa em colocar um negócio na escola fala, vou criar uma matéria, vou criar uma disciplina. Aí o MEC falou, veja bem, não é assim, senão a gente vai ter matéria sobre tudo, a gente pode trabalhar isso de forma transversal, e aí fomos trabalhando num ecossistema, né, de conhecimentos de como levar a educação financeira na escola. Então, primeiro, esse grupo, junto com o pedagogo, gente de educação mesmo, né, criou orientações para inclusão de educação financeira como um tema interdisciplinar. Depois fomos trabalhar em materiais didáticos, né, então primeiro com o ensino médio, depois trabalhamos com o ensino fundamental. A gente trouxe organizações para fazerem avaliações de impacto da aplicação desse conteúdo em escolas, então veio o Banco Mundial, fez uma avaliação de impacto,
Então, eles tinham lá os professores, né, o grupo de tratamento tinha ali, os professores tinham que fazer determinadas quantidades de aulas específicas, a gente aplicou avaliação pré e pós para ver a melhora do conhecimento e teve impacto não só nos alunos, como nos professores e nas famílias dos alunos, né. Então, isso foi dando confiança para o time de que estávamos no caminho certo e de que trabalhar a educação financeira na escola fazia sentido. Só que a tecnologia até então que a gente tinha desenvolvido eram livros didáticos e uma orientação ali interdisciplinar. Em 2018, que eu falo que foi o grande resultado desse trabalho foi em 2018 a educação financeira entrar na Base Nacional Comum Curricular. Então, ela é obrigatória hoje, de forma transversal, e ela está contida ali na BNCC, só que a gente ainda tem um desafio de como que ela, de fato, chega na mão do professor, para o professor entregar para os alunos, né? Então, assim, conhecimento tem bastante à disposição, a política pública está colocada aí na BNCC, mas isso não faz com que o professor tenha educação financeira e conhecimento suficiente para trabalhar com o aluno, né? E quando a gente faz o Olitef, a gente encontra um meio, eu acho, porque a Olimpíada já é um formato que a escola conhece muito bem, porque ela já faz Olimpíadas para outras coisas, faz a de matemática, faz a de língua portuguesa, faz a de ciências, né? Então tem outras disciplinas que a escola já opta levar para os alunos como uma forma de desafiar o conhecimento, de trazer engajamento para os alunos para algum conhecimento específico. Só que a matemática ela já trabalha, a língua portuguesa ela já trabalha, né? E junto com o Olitef a gente faz um material preparatório para o professor, a gente entrega planos de aula para que ele trabalhe com os alunos, mas com foco que deixa de ser, assim, no longo prazo, que é uma coisa talvez muito desafiadora para você trazer o benefício para uma criança de, olha, estou te ensinando um negócio hoje que você vai usar quando você tiver os seus 22 anos, 25 anos, é muito difícil se engajar uma criança, porque ele não tem ainda essa perspectiva temporal muito bem formada. Agora, eu estou te trazendo conteúdo porque você vai fazer uma Olimpíada e você pode ganhar uma medalha, e você vai ver como é que você está bem naquele conhecimento, é uma coisa que ele consegue tangibilizar. Então, acho que por isso que a Olimpíada foi tão bem sucedida numa primeira edição e a gente quer crescer, porque ela é uma tecnologia que é fácil de entrar na escola, professor e aluno entendem muito bem e ajudam a engajar num conhecimento que às vezes não é natural e que o professor vai ter que se dedicar para ele aprender, para ele conseguir entregar para o aluno. Então, por isso que a gente gostou tanto da experiência e a gente só tem planos de crescimento para o Olitef. Muito bom. E aí, pensando em um outro projeto que tem rendido frutos, a gente queria saber sobre o Gift Card do Tesouro Direto, como foi a criação também dessa iniciativa, como ela pode mudar a forma que os brasileiros se envolvem com os investimentos. O Gift Card, ele é você desafiar um pouco o processo de investir, né? Então, hoje, como é que a pessoa toma uma decisão de investimento, né? Ou, supondo que ela faz as escolhas de investimento dela, ela vai lá, ela pesquisa alguma coisa, conversa, às vezes ali com um assessor, com um gerente de banco, ou com alguém que ela confia, que ela entende que já passou por aquele processo e que tem algum aprendizado para compartilhar, e ela vai lá e ela faz o processo de investimento, tendo que escolher ali qual que é o produto, se é renda fixa, se é renda variável, qual que é a taxa que vai contratar, ou se é renda variável não é taxa, mas qual que é o risco que ela está disposta a correr, e se a renda fixa tem prazo, se a renda variável não tem prazo, mas tem que pensar um pouquinho ali também até onde eu vou levar esse investimento, né, se ele for para cima, ou se ele for para baixo, são várias decisões juntas, né. E o que é o Gift Card? O Gift Card é um presente, então a pessoa que está te dando já fez todas essas escolhas por você, né, foi lá, escolheu um título, escolheu um valor, e o que você precisa fazer só é resgatar. Então, o que a gente entende? A gente entende como uma inovação que vai, talvez, dar um primeiro empurrãozinho, uma primeira ajuda no processo de investimento para alguém, como um presente, né? Então, a gente, assim, como toda inovação, ele tem muitas melhorias ainda que a gente precisa construir, ele precisa evoluir muito. A gente também gostaria de trazer no futuro para outros produtos para além do Tesouro Direto, né? Mas eu acho que é uma forma da gente facilitar
o processo de investimento e trazer uma inovação para a própria jornada, né? Hoje, o mercado financeiro, como ele é bastante complexo, às vezes é difícil você desafiar a jornada do jeito que elas são, do jeito que elas foram construídas. E com o Gift Card a gente está fazendo muito isso. Será que não dá para fazer diferente, né? Hoje a gente tem um processo de compra que já está diferente do processo de compra que a gente construiu quando colocou na rua no final do ano passado. E a gente está olhando agora também para o processo de resgate. Será que não dá para melhorar? Se é um negócio que a pessoa vai receber como um presente, ela ainda assim está tendo que tomar algumas decisões com as quais ela nunca teve que parar, nunca teve que enfrentar, nunca teve que parar para pensar, e isso pode dar, isso cria fricção, né? Isso dá uma paralisada na hora de você resgatar. Poxa, vou ter que abrir uma conta numa corretora que eu nem conheço, numa instituição financeira que não é a que eu uso todo dia, não sei se eu quero. Mesmo que seja um presente, não sei se eu quero. Então a gente está se desafiando. E como é que dá para deixar esse processo um pouco mais natural? Como é que dá para usar as contas que as pessoas já têm para poder fazer o resgate do gift card? Então é um projeto de inovação que veio assim para desafiar a gente como infraestrutura, o mercado como né, na forma que ele oferece ali a jornada de investimento, e as pessoas no próprio ato de investir. Perfeito. E aí, nesse sentido das inovações, como que vocês estão entendendo as novas gerações, né? Porque hoje as crianças usam TikTok, como que as estratégias de educação financeira estão conversando com essas novas plataformas para se aproximar de um novo público, para estar inserida nesse espaço tecnológico tão instável, né? Toda hora acontece alguma nova rede social, uma nova linguagem. Como que é pensado isso? Como que vocês fazem esses estudos, que vão sentindo esses caminhos? É bastante desafiador, né? Porque como você mesmo disse, cada hora surge algo novo, né? E a gente tem que estar muito antenado para acompanhar, né? Tem algumas formas que a gente busca fazer isso, né? Acho que primeiro a gente está muito em parceria com quem já vive esse universo de forma mais natural do que a gente vive, né? Então, como a gente é uma empresa mais de infraestrutura, apesar de ter uma longa jornada aqui em educação, de ter melhorado muito a forma como a gente se comunica no tempo, né? A gente não vive a rede social da mesma forma que grandes comunidades vivem, por exemplo, como as comunidades dos gamers, com os quais a gente fez uma parceria esse ano para a Global Money Week, como os influenciadores vivem, que eles, né, a vida deles, né, é ali, acontece ali, os negócios deles acontecem ali. Então a gente precisa muito dessas parcerias para a gente conseguir navegar e estar perto e conseguir o alcance para esse público que a gente precisa. E também a gente tem se desafiado em linguagem, né? O mercado financeiro, ele sempre teve esse distanciamento de uma forma geral das pessoas, porque é muito técnico, usa um dialeto que é só nosso, usa muita sigla, sopa de letrinha. Então, já em educação, a gente já tinha esse trabalho de tradução. Adicionando a camada de comunicação, então vai além da tradução, vai também no formato de engajar. Em como é que você produz esse conhecimento, para onde que você leva, né? Como é que você... Então, por isso que a gente, por exemplo, entrou no TikTok com pílulas de conhecimento ali no TikTok. Tem esse desafio de sintetizar, às vezes, um negócio que é tão complexo e que talvez a gente, no passado, demorasse 5 horas para explicar numa aula, a gente tem que falar em 15 segundos agora. Então, o que é o extrato do extrato do extrato da informação que você precisa dar, que é importante, né? E eu acho que, às vezes, né, para algumas pessoas dá aquela impressão de, poxa, fica raso, mas às vezes é isso que a gente precisa para criar uma primeira conexão, né? É você conseguir extrair o que é informação importante na linguagem que conecta com o público que você quer falar, porque daí você fisga, né, eventualmente a pessoa se interessa por um assunto que não era tão natural para ela se interessar, e aí ela vai puxando o fio, vai puxando outros conteúdos, e no tempo você vai conseguindo construir ali o conhecimento ou o conceito que a pessoa precisa ter para conseguir tomar as decisões sobre o próprio dinheiro, né? Então, acho que
é um pouco isso, a gente tem que adaptar, não tem muito jeito, tem que aceitar a realidade que se vive e adaptar a forma de fazer, o conteúdo, a linguagem, para aquilo que o público hoje está consumindo, está demandando. Sim. E agora pensando um pouco no nosso cenário, a gente queria saber como o B3, né, como você enxerga o B3 como uma forma de contribuir na aproximação das pessoas físicas, de comunicar sobre educação, de ter essa parceria com a B3, como que você entende a nossa realidade? Eu acho que o MUB13 é a melhor experiência que a gente tem, disso que eu acabei de comentar, de você levar um conhecimento sobre educação financeira, sobre mercado de capitais, sobre bolsa, sobre investimento, a partir de uma experiência que não é a experiência de sala de aula, que não é a experiência mais óbvia do aprender sobre educação financeira, que é uma experiência cultural, que é uma experiência sensorial, né, que é uma experiência de um passeio, de um entretenimento, do momento que você às vezes tira, né, com algum colega, com algum companheiro, com a sua família, para você se divertir e conhecer uma coisa que você nunca conheceu. Então, eu acho que ele se conecta muito com esse nosso propósito, sabe, de desenvolvimento econômico da sociedade, né, do país, para prosperar a sociedade, com a nossa ambição de educar as pessoas financeiramente e pegando a atenção, né, fisgando a atenção dessa pessoa através de uma experiência que é uma experiência cultural de entretenimento. Então, eu acho que ele reúne todos esses elementos, né, sem contar que que é a bolsa de portas abertas, né, que lá todo mundo pode entrar, né, talvez as pessoas ainda se sintam não prontas para entrar no mercado de capitais, para se tornarem investidoras, mas se convidarmos para elas visitarem a bolsa, elas vão querer vir, né, e talvez ali entender que, poxa, talvez isso seja para mim, né, porque além da gente explicar um pouco, né, de toda a trajetória do mercado, que é uma experiência super legal e é super bonita a exposição e tal, você chega ali no momento do módulo de pessoas, onde você começa a compartilhar, né, como é que as pessoas de fato vivem o mercado, como é que as pessoas usam o mercado para investir. Então, me pode dizer que isso pode criar uma conexão diferente e as pessoas saírem daqui mais interessadas em saber mais. Você pode compartilhar alguma experiência, algum projeto específico que foi assim bastante especial para você, que te marcou durante a sua carreira? A gente é muito difícil escolher, né? A gente fez tanta coisa legal. Mas eu vou escolher um que eu me diverti muito fazendo. Assim, todos foram muito especiais e eu acho que cada momento eu poderia escolher um por momento facilmente, assim, sabe? Do que marcou a transição. Mas pegando assim do lado pessoal, acho que um projeto que eu gostei muito de fazer, que já faz uns anos, foi o Turma da Bolsa, porque ele foi um projeto muito divertido também, no processo de construção. Nunca pensei em fazer um programa infantil, né? Em sentar na mesa com roteiristas, que eram roteiristas assim da TV Cultura, que escreveram episódios do Castelo Rá-Tim-Bum, do Cocoricó, e lidar com atores e com manipuladores de bonecos e com o Helios Skind, que fez a música do Turma da Bolsa. Então, assim, era um grupo de artistas, assim, fazendo um negócio, e eu consegui ali juntar a educação financeira, a comunicação que eu tinha estudado, que é uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Então, foi um projeto muito, e talvez também ali num momento onde eu tinha menos responsabilidades em termos de liderança e de gestão, e que tornou um projeto muito divertido, assim, de ser feito, né, óbvio, sempre tem seus desafios, né, mas ele foi um projeto gostoso de se trabalhar, né, mas eu acho que tem outros projetos que foram muito emblemáticos, assim, para a Bolsa, e que me dá muito orgulho de ter participado, né, acho que todo o trabalho da Estratégia Nacional de Educação Financeira foi um projeto estruturante muito importante, né, como eu falei, a gente virou uma política pública, né, e
E demorou anos, né? 10 anos para a gente virar uma política pública. Então, isso dá muito orgulho também de ter participado disso, né? E aí, para falar de uma coisa mais recente, puxando um pouco sardinha, assim, eu tenho muito orgulho do museu, assim, o B13, ele é muito desafiador, assim, um projeto muito grande, que a gente fez em pouquíssimo tempo, e que até hoje a gente recebe, né, já vai fazer esse ano, em agosto, faz 3 anos que a gente abriu as portas, e as pessoas que visitam têm muito orgulho, a gente recebe muitos elogios, e é uma forma da gente, de fato, abrir as portas da Bolsa para a sociedade, então, enfim, eu tenho muito orgulho de tudo, para mim é até difícil, é quase quando você pedir para assim, escolhe um filho preferido, não tem. Agora a gente vai pedir para você escolher um dia marcante. Um dia marcante. É difícil escolher, né? Porque são 20 anos. São 20 anos e tiveram vários momentos, assim, acho que todos os lançamentos de projetos foram bem bacanas, e teve uma época que a gente fazia evento para todos, assim, então a Turma da Bolsa teve evento de lançamento, teve o evento de lançamento da campanha Quer Ser Sócio aqui também, que foi bastante emblemático, que o Pelé veio aqui. Mas eu acho que eu vou ficar com um projeto que é bem recente, tá? E assim, não é justo com todos os outros, porque todos têm um lugar especial, mas eu me emocionei muito, de verdade, assim, de deixar a emoção vir na premiação da... Vou pegar 2. Vou pegar a Olitef agora, a premiação, foi muito emocionante ver aquelas crianças chegando lá com seus professores em Brasília, gente que atravessou o Rio Amazonas, assim, para poder chegar lá e estar na premiação, e entrar ali na sala do evento, ver tudo pronto, assim, é tanta coisa que a gente vai fazendo que a gente não consegue tangibilizar, porque a prova está acontecendo na escola, você não está ali vendo o negócio acontecer, a hora que você vê as pessoas que fizeram as provas, chegando com as suas medalhas, até me arrepia, chegando com, sabe, os diretores, agradecendo pela oportunidade de estar lá, foi muito emocionante. E um projeto que eu me emocionava muito também, esse é mais das antigas, era o desafio, as competições que a gente fazia com os alunos que eram presenciais, era muito legal, porque acontecia a parte da simulação com as famílias, elas vinham, a gente montava a torcida, tinha vuvuzela, tinha aqueles negócios de bater, e a hora que a gente declarava quem ganhou a rodada, era muito emocionante, porque os alunos se abraçavam, os professores, tinha choradeira, e aí eu olhava para aquilo e eu falava assim como eu nunca esqueci da visita que eu fiz na Bolsa, essas crianças nunca vão esquecer do que elas estão vivendo aqui, da experiência que elas tiveram. Hoje muitos já estão no mercado de trabalho, né, e às vezes a gente vem conversar com uns que falam assim, então lembra do desafio? Eu participei, né, então acho que foram dias marcantes, assim, acho que de trajetória que eu consigo me lembrar agora. Ótimo. E aí, para finalizar, a gente queria saber, para você, né, qual que é a importância de preservar essas memórias, de fazer essas entrevistas, divulgar essas histórias também. Uhum. A gente aprende muita coisa, né, com o passar do tempo, assim, então, eu acho que esse é o maior valor que eu vejo de preservar as histórias e de divulgar, né. Às vezes a gente não sabe o quanto que, sabe, um pouco da consequência dos trabalhos, por exemplo, eu falo esse negócio da ENEF, foram 10 anos pra gente colher, sabe, uma coisa que a gente falasse assim, olha, isso daqui é resultado de todo esse esforço, precisou de 10 anos, em 10 anos muita coisa, muita gente passa, a gente muda muita coisa, né, acontece muita coisa, se a gente não tem um trabalho de preservar a história e disseminar para quem vem depois, a gente acaba perdendo o contexto, né, então toda vez que alguém vem com uma ideia, um projeto, eu sempre primeiro tomo muito cuidado para não dizer assim, não, isso a gente já tentou e não dá certo, porque eu acho que o contexto muda e as ideias elas podem evoluir, mas eu sempre me preocupo em trazer um pouco, olha o que a gente já experimentou e o que a gente aprendeu, onde a gente errou, para que a gente possa fazer melhor agora, sabe? Eu acho que isso é fundamental, assim, acho que a gente precisa dar espaço para o novo, dar espaço para revisitar as ideias e olhar sempre para o futuro, mas olhar para o nosso passado, para reconhecer o que a gente fez e para principalmente tirar os aprendizados, porque daí a gente vai mais rápido, a gente anda mais rápido para frente, anda mais rápido para o futuro. Perfeito.
Então, a gente termina por aqui. Em nome do Centro de Referência, eu agradeço a sua participação, as suas contribuições, suas histórias para o nosso programa de História Oral. Obrigada. Obrigada, meninas. Adorei. Obrigada.